O Homem do Saco. A verdade sombria por trás da lenda. Desde criança, você ouvia essa história. Imagine aquelas noites em que, já deitado na cama, a voz de um familiar te contava, com tom misterioso, sobre um homem estranho, de aparência sombria, que aparecia nas sombras. Vestido com roupas velhas e gastas pelo tempo, ele carregava um enorme saco que parecia esconder segredos. Dizem que, enquanto a cidade dormia e a escuridão dominava as ruas, seus passos ecoavam de forma inquietante. E quando esse homem se deparava com uma criança sozinha, ela simplesmente desaparecia, deixando para trás apenas o mistério e o frio na espinha. Mas e se essa lenda não fosse apenas um conto para assustar crianças? E se, por trás dessa narrativa, existissem histórias reais? Relatos que, mesmo com o passar dos anos, continuam a ser sussurrados pelos mais antigos e a inspirar debates. Pense na possibilidade de que os detalhes dessa lenda possam ter sido moldados por acontecimentos que desafiam nossa compreensão, fazendo com que o Homem do Saco seja mais que uma mera invenção para disciplinar os pequenos, mas também um símbolo dos medos que atravessam gerações. Hoje, vamos explorar a lenda do Homem do Saco. Neste vídeo, mergulharemos na origem dessa história enigmática, desvendando seus contornos e analisando os relatos mais assustadores que circulam ao longo do tempo. Descobriremos como, mesmo em meio a lendas e mitos, há um resquício de realidade que mantém viva essa figura sombria em nosso imaginário. Afinal, por que uma narrativa tão perturbadora persiste por tantas gerações? Será que ela esconde algo sobre os perigos reais e invisíveis que nos cercam? Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal. Prepare-se, porque depois deste vídeo, pode ser que você nunca mais caminhe sozinho em uma rua escura sem ao menos dar aquela última olhada para trás, como se o próprio passado estivesse sempre à espreita, pronto para surpreender. A lenda do Homem do Saco possui origens muito mais antigas do que muitas pessoas imaginam. Embora a versão mais popular seja conhecida no Brasil, suas raízes remontam a várias culturas ao redor do mundo, com registros de histórias similares que surgiram há séculos. A figura do Homem do Saco é vista como uma entidade enigmática, um ser sobrenatural antropomórfico, ou seja, com uma aparência com características humanas, que caminha pelas ruas em busca de crianças que foram desobedientes ou que cometeram atos de rebeldia. Ele é descrito como uma presença misteriosa, com um saco grande e esfarrapado, sempre à espreita nas sombras, como uma figura que aparece em momentos de grande tensão ou medo. No Brasil, essa lenda se transformou em uma ferramenta utilizada por pais e avós, sendo usada como método de disciplina. Em uma época em que a obediência era altamente valorizada, a ameaça do Homem do Saco servia como um lembrete para as crianças se comportarem. Se você não se comportar, o Homem do Saco vai te pegar, era uma frase comum em muitas famílias, especialmente nas mais antigas. Com esse medo sutil, os pequenos eram alertados de que desobedecer poderia resultar em uma visita do misterioso ser, que os levaria embora, desaparecendo na escuridão da noite. Porém, a verdade é que essa lenda não pertence exclusivamente ao Brasil. Em muitos países ao redor do mundo, histórias muito semelhantes surgiram, com uma estrutura e elementos compartilhados, como a ideia de uma entidade sobrenatural que captura ou persegue crianças desobedientes. O padrão dessas narrativas sempre se repete: um ser que, à primeira vista, parece humano, mas que esconde uma natureza misteriosa, camuflada nas sombras da sociedade. Em várias culturas, o Homem do Saco, ou figuras semelhantes, são descritos como criaturas que não só buscam as crianças desobedientes, mas que também representam a ideia do castigo divino ou da punição por ações erradas. Na maioria das versões, a presença do Homem do Saco nunca é explícita. Ao invés disso, ele é uma sombra no horizonte, um símbolo do medo do desconhecido. Ele não é apenas um ser físico, mas uma manifestação psicológica, que reforça a ideia de que existem consequências para aqueles que desrespeitam as normas sociais, principalmente os mais jovens. Na Espanha, a lenda do Homem do Saco descreve um velho mendigo, uma figura envolta em mistério e temor, que caminhava pelas ruas em busca de crianças desobedientes. Segundo a história, ele as capturava para vendê-las, ou em versões mais sombrias, para fins macabros e misteriosos, relacionados a rituais e práticas ocultas. Embora as versões da lenda variem, o Homem do Saco é descrito como uma figura ameaçadora, cuja presença trazia uma sensação de perigo iminente, mais do que uma simples ameaça física. Em 1910, um caso chocante ganhou destaque. Um homem foi preso acusado de sequestrar crianças, e rumores afirmavam que elas eram usadas em rituais sombrios. Esse caso real, embora isolado,
reforçou o medo coletivo em torno da figura do Homem do Saco, misturando a lenda com as dúvidas e os mistérios do desconhecido. Na Itália, a figura conhecida como l'Uomo Nero é outra versão da lenda, retratando um homem vestido de preto, com uma aparência enigmática, que capturava crianças desobedientes e as trancava para sempre em lugares desconhecidos. Durante a Idade Média, relatos de desaparecimentos misteriosos de crianças em algumas regiões italianas estavam frequentemente ligados a essa figura. A lenda não se limitava a uma simples história de punição, mas a um símbolo de um mal invisível e permanente. A imagem do homem vestido de preto trazia à mente a sensação de que, ao cruzar seu caminho, não havia retorno, uma ideia de infinita escuridão, que sugeria não apenas o desaparecimento, mas uma transformação aterrorizante no destino das crianças. Na América Latina, a lenda se mistura com histórias de crimes reais, com um tom ainda mais sombrio. Em algumas regiões, surgiram relatos dos sacamantecas, um ser aterrador que caçava suas vítimas para extrair gordura humana. A prática de usar essa gordura para fazer ungüentos e remédios foi associada a uma forma de magia negra ou rituais ocultos, criando uma conexão entre o terror físico e o psicológico. As histórias dos sacamantecas não eram apenas sobre o medo de ser capturado, mas também sobre o desconhecido, com as crianças temendo serem transformadas em algo que iam além de simples vítimas. Elas eram temidas como objetos de poder, usados em ritos secretos. Durante o século XIX, diversos relatos de desaparecimentos e rapto de crianças começaram a surgir na Europa, muitos envolvendo suspeitos disfarçados como mendigos. Esses homens, que muitas vezes se escondiam sob a aparência de indigentes, usavam sacos grandes para transportar suas vítimas. As histórias relatadas indicavam que, embora houvesse muitos boatos, a atmosfera de desconfiança era palpável em várias regiões rurais. Isso aumentava a sensação de insegurança nas comunidades, alimentando a ideia de que qualquer um, até mesmo o mais inocente dos estranhos, poderia esconder intenções malignas. A lenda do Homem do Saco, embora muitas vezes considerada uma invenção para assustar as crianças, se mantém viva e misteriosa ao longo dos anos. Mas se fosse apenas uma história inventada, por que tantas pessoas afirmam ter visto uma figura similar? Por que existem tantos relatos de desaparecimentos misteriosos que parecem estar ligados a essa presença sombria? Em 1987, um menino de apenas 7 anos desapareceu misteriosamente em um bairro periférico de São Paulo. Testemunhas relataram que, antes de sumir, ele estava conversando com um homem com roupas velhas que carregava um grande saco. Esse homem nunca foi identificado, e o menino nunca foi encontrado. A ideia de que o Homem do Saco estava por trás desse desaparecimento deixou um rastro de mistério na cidade, com muitos questionando o que realmente aconteceu naquela noite. O relato da estrada. Um caminhoneiro, viajando sozinho pela estrada em uma noite escura, jurou ter visto um homem carregando um grande saco à beira da estrada. Mas, ao se aproximar, o caminhoneiro notou algo estranho. O saco parecia se mover sozinho, como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Ao olhar pelo retrovisor, o homem e o saco haviam desaparecido, deixando apenas uma sensação de nervosismo e desconforto. Esse incidente permaneceu como um mistério sem explicação, alimentando ainda mais o mito do Homem do Saco. O vídeo misterioso. Em 2015, um vídeo misterioso circulou na internet, gravado por câmeras de segurança. Nele, uma figura sombria aparece arrastando um grande saco por um beco escuro. Na manhã seguinte, os moradores do local relataram o desaparecimento de um morador de rua que costumava dormir naquele beco. A conexão com a lenda do Homem do Saco foi imediata, gerando uma onda de especulação e mistério sobre o que realmente aconteceu. Coincidências? Alucinações? Ou uma evidência de que essa lenda pode ser mais real do que imaginamos? Esses relatos misteriosos, tanto antigos quanto recentes, continuam a alimentar o mito do Homem do Saco, e muitos se perguntam se há algo de verdade por trás dessas histórias ou se tudo não passa de coincidências e alucinações. O que não podemos negar é que, seja como lenda ou como realidade, a presença dessa figura continua a assustar e a fascinar aqueles que se deparam com suas histórias. Recentemente, o cinema trouxe uma nova versão da lenda do Homem do Saco, adaptando-a para as telas de maneira mais sombria e psicológica, explorando a conexão entre o terror e o medo do desconhecido. Nessa versão cinematográfica, a lenda não é apenas uma história de mistério ou uma simples figura assustadora, mas se torna um símbolo de terror psicológico que permeia a vida de uma pessoa durante toda a sua existência. O filme The Bagman, embora não seja uma adaptação literal da lenda, incorpora a essência do Homem do Saco de uma forma inovadora e profunda. A trama gira em torno de um homem traumatizado por um encontro de infância com essa figura enigmática.
A história explora como o medo dessa entidade persiste ao longo da vida do protagonista, uma experiência que parece ter deixado uma marca que nunca desaparece em sua mente. O Homem do Saco, na narrativa do filme, é mais do que uma simples ameaça física. Ele representa o pesadelo psicológico que retorna de forma aterradora. O homem que uma vez teve um encontro com a entidade na infância agora vê seu pesadelo se concretizar novamente, colocando sua família e seu filho em risco. Essa versão do personagem não se limita apenas à ideia de roubar crianças, mas de devorar a paz mental das vítimas, tornando-se uma presença constante e ameaçadora, que invade a mente e distorce a realidade do protagonista. Ao longo do filme, o personagem é confrontado com o retorno do Homem do Saco, forçando-o a enfrentar seus demônios internos e os horrores do passado. A trama se desenrola explorando temas como o trauma psicológico, o medo de um destino inevitável e a sensação de impotência diante de uma ameaça invisível. O Homem do Saco, nesse contexto, não é apenas uma entidade sobrenatural, ele se torna um reflexo do medo profundo e irracional, que vai além das explicações lógicas. O filme também mistura a lenda com o conceito de relatos urbanos de desaparecimentos misteriosos, criando uma atmosfera de suspense e paranoia. Como em várias histórias reais e lendas urbanas, o Homem do Saco é uma figura que está sempre à espreita, simbolizando a insegurança e o medo coletivo. A ideia de que ele não é apenas uma história de ficção, mas uma presença que poderia se manifestar a qualquer momento, adiciona uma camada extra de tensão psicológica. Em resumo, The Bagman transforma a lenda do Homem do Saco em uma experiência cinematográfica que não só busca assustar visualmente, mas também invocar o terror psicológico. A história explora o retorno de um trauma e a ideia de que os medos do passado podem, de alguma forma, ressurgir de maneira mais aterrorizante do que nunca. A figura do Homem do Saco tem uma presença marcante em várias formas de mídia, especialmente no universo dos jogos de terror e quadrinhos, onde sua essência é reinterpretada de maneiras que intensificam o mistério e o horror psicológico. Nos jogos de terror, a referência ao Homem do Saco é muitas vezes usada como uma alegoria para criaturas ou entidades que caçam ou perseguem personagens em um cenário sombrio e ameaçador. A figura é comumente representada de forma vaga, como uma sombra ou uma silhueta ameaçadora, criando uma atmosfera de tensão constante. Essas entidades muitas vezes aparecem de forma enigmática, aumentando a sensação de perigo iminente e sugerindo que algo sinistro pode estar à espreita. Little Miss Fortune, 2019. Este jogo de aventura interativo apresenta uma personagem principal chamada Miss Fortune, que, durante sua jornada, é assombrada por várias entidades malignas. Em uma parte da narrativa, o Homem do Saco se torna uma figura ameaçadora que observa e tenta capturar a jovem. Sua presença no jogo explora o medo do desconhecido e a ideia de uma ameaça invisível, amplificando a tensão psicológica e criando uma atmosfera de perigo iminente sem recorrer à violência explícita. The Dark Pictures Anthology, Little Hope, 2020. Em um dos episódios dessa série de jogos de terror interativos, uma figura arquetípica, similar ao Homem do Saco, aparece como um predador sobrenatural que persegue os personagens. Embora não seja uma adaptação direta da lenda, o jogo evoca o medo do ser implacável e a constante sensação de que algo está sempre à espreita. A tensão é construída através do mistério e da incerteza, em vez de exibir ações violentas de forma explícita. Silent Hill, Shattered Memories, 2009. Embora o Homem do Saco não seja explicitamente nomeado, os conceitos de perseguição e medo psicológico no universo de Silent Hill são muito semelhantes à figura de um ser ameaçador que está sempre à espreita, sem se revelar completamente. A busca constante de um inimigo invisível que não pode ser combatido diretamente remete à sensação de perigo iminente, muito semelhante às lendas urbanas que exploram o medo do desconhecido. Nos quadrinhos, a lenda do Homem do Saco é adaptada para explorar temas sobrenaturais e o desconhecido. Em muitas histórias, ele não é apenas uma figura humana, mas uma entidade mística, com poderes que parecem além da compreensão humana. Em vez de ser uma simples ameaça física, o Homem do Saco é retratado como uma presença sombria, que pode vir de outras dimensões ou até mesmo ser uma manifestação do medo coletivo. A narrativa muitas vezes é construída de maneira a destacar o mistério que cerca sua figura, com o personagem aparecendo em momentos de grande tensão, sugerindo que ele possui algum tipo de conhecimento sobrenatural, o que torna sua ameaça ainda mais inquietante. The Sandman, de 1989 a 1996, de Neil Gaiman. Embora o Homem do Saco não seja uma figura central na série The Sandman, a obra de Neil Gaiman faz várias referências a entidades que caçam almas ou seres humanos. Em histórias como A Condição Humana, os personagens interagem com seres misteriosos que possuem o poder de caçar a mente e o corpo dos humanos, criando uma atmosfera de horror psicológico similar à lenda do Homem do Saco, em que a ameaça é mais associada ao desconhecido e ao medo do imponderável, do que ações explícitas de violência. The Halloween Man, 2003.
Em algumas edições dessa série de quadrinhos, o Homem do Saco é adaptado como uma figura sobrenatural com foco em sua busca por almas. Ele é retratado como uma presença ameaçadora que persegue os protagonistas em uma jornada repleta de mistério e horrores urbanos, com uma ênfase na atmosfera de tensão e nas consequências do encontro com uma entidade sombria, ao invés de uma simples ameaça física. Batman, a série de TV animada, a história do Homem do Saco. Embora o Homem do Saco seja adaptado para o universo do Batman, ele é retratado de uma maneira mais sombria e enigmática. Na série, o personagem é uma figura misteriosa, que persegue suas vítimas em Gotham City, explorando o medo e a energia vital das pessoas de forma sutil e sobrenatural. Em vez de agir de maneira diretamente violenta, a presença do Homem do Saco é mais psicológica, criando uma sensação constante de perigo e desconforto, e instilando um medo que permeia a cidade. A lenda do Homem do Saco vai além de um simples conto para crianças. Ela é um espelho dos medos que se perpetuam de geração em geração. Desde os tempos antigos, essa história tem sido usada para ensinar as crianças a terem cuidado com estranhos, mas também nos obriga a refletir. Será que, de alguma forma, ela não simboliza os perigos reais e muitas vezes invisíveis que rondam a nossa sociedade? Mitos como esses são passados adiante não só por causa do pavor que inspiram, mas também pela necessidade de manter viva uma narrativa que, em algum momento, pode ter raízes em acontecimentos verídicos. Os relatos e as coincidências que se encaixam perfeitamente na narrativa aumentam a sensação de que há algo mais obscuro por trás da figura enigmática do Homem do Saco. Essa mistura entre o mítico e o possível faz com que o personagem transcenda a condição de mera lenda, assumindo um papel quase arquetípico na cultura popular. No fim das contas, o Homem do Saco pode ser considerado um personagem folclórico, uma construção simbólica do medo coletivo, mas o impacto que ele exerce sobre o imaginário é muito real. Quantas pessoas desapareceram sem deixar rastros? Quantas culturas ao redor do mundo carregam histórias com nuances semelhantes? Essa multiplicidade de relatos não serve apenas para assombrar, mas para nos lembrar de que os medos e as inseguranças, muitas vezes, têm fundamentos na realidade que nos cerca. O objetivo deste vídeo é justamente explorar esse mito e suas variações ao longo do tempo. Não estou aqui para afirmar de forma absoluta a veracidade dessas histórias, mas para refletir sobre o impacto que elas têm e como continuam a permear nosso cotidiano. A lenda do Homem do Saco nos convida a olhar para o lado mais sombrio da existência, onde o desconhecido se mistura com as experiências e os traumas de nossas vidas. Seja mito ou realidade, uma coisa é certa: sempre que você estiver andando sozinho em uma rua escura e silenciosa, talvez seja melhor olhar para trás, não porque algo concreto esteja lá, mas para se lembrar de que os medos, mesmo que simbólicos, podem ter um poder transformador sobre nossa percepção do mundo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você demonstrou coragem ao enfrentar os mistérios por trás dessa lenda assustadora. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias sinistras como essa. E agora, quero ouvir você. Já ouviu falar do Homem do Saco na sua cidade? Conhece alguma história que envolva essa figura ou outra lenda semelhante? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Até o próximo vídeo, e lembre-se, cuidado ao andar sozinho à noite.